Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Olha, um dos bolinhos, gente, que eu fiz ontem. Já estou separando os discos com o meu nivelador para rechear e prensar. Ali, gente, tem um descascadinho que eu ontem, na hora de passar a espátula para soltar o bolo da forma, eu acabei machucando um pouquinho, mas nada a ver, tá? Não altera em nada isso daí, não. Coisa linda, né, gente? Olha. Esse balançado que eu fiz com a mão aí é porque não tem problema. Esse descascadinho aí, não tem problema nenhum. Aí eu corto, gente, eu coloco um teflon na pia por prevenção, né? Porque a gente limpa, mas eu gosto de me prevenir. Coloco um teflon, não coloco direto na pedra. Aí eu tô arrumando os plásticos, né? As folhas de plástico para poder forrar a forma. Antigamente, gente, eu colocava, mas podia ter aproveitado aquela que eu tirei do recheio. Já sabendo que eu vou usar o recheio todo, não tinha problema nenhum, podia ter aproveitado ela, não me lembrei. Mas é isso, antigamente eu colocava mais umas duas, só que não tem necessidade. Olha o recheio, olha. Não está mole e nem está duro, tá na consistência maravilhosa para rechear o bolo. Tá macio, né? E tranquilo e calmo. Poderia estar um pouquinho mais mole, porque vai para a geladeira, né? Poderia estar um pouquinho mais mole, mas eu não gosto muito de me arriscar não, sabe, gente? Eu prefiro que ele fique mais consistentezinho depois que for para a geladeira, porque ele tá aí desde ontem na pia, né? Não tem necessidade de você colocar na geladeira de um dia para o outro. Aí, gente, a geleia de morango que eu falei com vocês, com o pote, pesou 208 gramas. Então, como é um bolo pequeno, eu vi que dava para dividir e resolvi usar a geleia. Esse potinho deve ter uns 23 gramas, 24 gramas. Então, vamos botar aí 180 gramas de geleia. É a quantidade mais que suficiente, né? 90 gramas para cada camada. 90 gramas de geleia. Aí eu não vou pesar, porque eu já pesei ontem e não tem necessidade. Vou colocar metade do recheio em cada camada. Tô dando uma alisadinha ali, mais ou menos, para poder fazer uma marcaçãozinha. Tá vendo? Mais ou menos no meio. Uma parte para uma camada, outra para outra. E ele ficou um pouquinho assim, dificultoso para colocar aí no saquinho de confeitar. Mas tranquilo também. A consistência dele, gente, tá tão boa. Foi porque eu não dei aquela misturada. Depois, no outro pedacinho, eu vou dar uma misturadinha. Mas não tem necessidade, não. Como vocês podem ver, ele tá no ponto de recheio. Se você deixa mais mole, gente, você corre o risco de, na hora de você confeitar o bolo, vazar o recheio. O que é vazar o recheio? Ele ficar bufando, entendeu? Entre uma camada e outra do bolo. Aí você não consegue passar o chantilly direito. Então, é melhor prevenir, né? Olha só, ele tá bem consistentezinho. Então, não vai acontecer de ele escorregar para fora do bolo. Normalmente, gente, quando leva chocolate assim, principalmente chocolate branco, né? Porque, como eu falei, não é chocolate.
Porque se fosse um brigadeiro escuro, ele estaria mais maleável. Eu pensei até em fazer um creme belga, mas mudei de ideia, porque o outro bolo eu não sei qual recheio que eu vou fazer. Tô pensando qual o recheio que eu vou usar no outro bolo. Estou pensando em fazer uma geleia de damasco. Vai muito bem com creme belga. Só, gente, que uma receita de creme belga é muito recheio. E para eu rechear o outro bolo, vocês estão vendo como é que ele é pequeno. Vai ficar sobrando creme, aí eu não gosto disso não. Eu gosto de fazer igual eu fiz esse, aí acabou tudo. Olha, eu vou colocar o topo na parte de baixo. Por que que eu vou colocar o topo na parte de baixo? Porque depois, amanhã, quando eu for confeitar esse bolo, esta parte vai ficar para cima. A gente vira, né, o bolo aí no prato, né, no cake board. E essa parte do fundo fica para cima. Essa parte, o topo, né, que tá no fundo da forma, vai para cima. Aí a minha caldinha maravilhosa, minha calda mágica. Gente, essa calda é o top dos tops. É a top das tops, né, da calda. É uma calda de especiarias. Conferindo ali, para ver se tá bem molhadinho. Por que que eu molhei um pouquinho mais esse? Porque esse vai ficar para cima. Entendeu? Amanhã, quando eu for confeitar, essa parte vai ficar para cima. Aí, gente, eu vou fazer a contenção. Eu peguei uma manga de confeitar muito grande. E já descartei ela também. Porque eu vou renovar as mangas aqui, que a gente reaproveita, né? Eu vou renovar e eu tô aproveitando essas mangas assim, tô descartando elas. Aí eu vou fazer uma barreirinha, vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu vou botar geleia de morango, pra ela não vazar. Se eu não faço essa barreira e coloco a geleia direto no bolo, ela vai escorregar. Aí não adiantou nada eu deixar o recheio, mas não terá adiantado nada, ou não teria, né? Porque eu fiz a barreira. Eu deixar o recheio mais consistentezinho. Ó, tá vendo? Fiz em volta ali uma camada de recheio. Agora, gente, eu vou colocar metade dessa geleia ali no meinho. Porque aí ela vai direto para a massa do bolo. E a massa do bolo vai dar uma absorvida, né? Aí eu vou usar a balança, porque eu já sei que tem 208 gramas com pote. Então eu vou pegar mais ou menos aí 104 gramas. Não tô fazendo questão de pegar a medida exata, não. Não tem essa necessidade. Gente, ficou com bastante geleia, vocês vão ver. Você olha assim, nossa, esse pingo de geleia aí no pote. Não é não, gente. Não é pingo, não. E tá assim com os pedacinhos do morango. É uma geleia mesmo. Porque se não tiver pedacinho, gente, é colher, tá? Já vou avisando. Ó, olha só. Bastante. Aí ela vai se esparramar. Gente, eu me esqueci de botar o resto do recheio, gente. Por cima da geleia, olha só. Coloquei o outro disco aí. Quando eu olhei pro copinho, eu falei, caramba. É, vem, gente, acontece isso, tá? Tá pensando o quê? Coisa mais... Olha só. Agora eu vou puxar o plástico. E vou tirar a massa, gente. Ainda bem que eu não molhei.
Se eu tivesse colocado a calda aí, meu Deus, eu não sei o que eu ia fazer, não. Eu ia ter que tirar o bolo de dentro da forma. Tem saída, tá, gente? Eu ia tirar ele de dentro da forma e com uma espátula levantar o disco do bolo para tirar e terminar de fazer direito. Para tudo tem jeito, porque as coisas acontecem, né? Os imprevistos acontecem. Não pensa que é tudo um mar de rosas, porque não é não. Ah, mas fulano já faz bolo há muito tempo. Gente, todo mundo tem imprevisto. Todo mundo tropeça, não tem jeito. Esse saco, gente, já tinha dado o que tinha que dar. Entendeu? Ele dá trabalho, estava me dando trabalho para abrir. Ah, o recheio cola, tá. Mas é à medida que o tempo passa, gente, é um saco descartável, o nome já fala, né? Manga de confeitar é descartável. Mas a gente reutiliza, a gente lava bem lavado, com água morna e detergente neutro. E pronto, e reutiliza. Mas se alguma hora que você tem que se livrar da coisinha, não tem jeito. E eu vou comprar mangas novas, vou comprar uma caixa que eu só gosto, gente, da manga de tamanho grande. Sou sincera. Eu dificilmente eu uso o bico de confeitar pequenininho, muito pequenininho. De qualquer forma, é só cortar o saco, a manga de confeitar grande, só cortar na medida do bico. Eu gosto de colocar o recheio suficiente para não ter que estar colocando toda hora. E a manga de confeitar maior, ela facilita a vida da gente. Só não é muito aconselhável a gente encher, gente, chantilly. Como eu disse, aqui é muito quente. Muito quente. Uai, não vou... Ah, tá. Agora que eu vou colocar o segundo disco. Eu nem mostrei pra vocês, né, como é que ficou. Então, gente, aqui é muito quente. Então, se encher, no caso do chantilly, chantininho, chantilly estabilizado, seja dá-se o nome que for, a gente não deve encher muito a manga, não, porque o calor da mão da gente vai desestabilizando o chantilly, tá? Então a gente não deve colocar muito chantilly na manga, não. Agora, recheio, tranquilo. Se fosse um merengue, também estaria tranquilo. Falar nisso, estou precisando fazer uns suspiros, né, gente? Tentativas de macarrão. Viu que eu não molhei tanto esse como eu molhei o outro, que tá por baixo? Porque o que tá lá embaixo, ele vai ficar em cima depois. Esse daí até molhei o suficiente. Né? Eu molhei o suficiente. Agora estou aí colocando o restante do recheio. Meu avental tá precisando tomar um banho, né, gente? Sujo de farinha de trigo. Mas hoje eu não botei a mão em nada de roupa para lavar. Até porque não tinha, né? Quantidade de roupa. Tem umas 2 peças no cesto. Aí eu falei, bom, posso lavar no tanque, óbvio, né? Mas hoje eu não estava com disposição, não. Até porque essas coisas assim, eu lavo na mão mesmo, né? Avental, os paninhos que ficam ali na pista, amarelinha aí, na mão. Aí eu já tô exterminando o recheio. Fazendo a limpa no pote. O máximo que eu posso, vocês sabem disso, que eu tento aproveitar o máximo possível.
Gente, eu fui ajeitar a manga lá na direção da pia, porque lá na pontinha da manga, onde ela tá cortada, tem um pouquinho de recheio. Aí eu fiquei com medo de cair e lambuzar a pia. Nada que não possa ser resolvido, mas que pode ser evitado. Tá vendo um pinguinho lá? Então, é isso, gente. Fazendo outra barreirinha. Para poder colocar a geleia, né? O restante da geleia aí no bolo. Gente, eu vou confessar a vocês, eu não sou amante do morango, não. Ah, você não gosta aí de morango? Não é que eu não gosto de morango, eu não ligo. Se depender de mim para comprar morango para saborear aqui em casa, não vai ter não, porque eu não compro não. Eu sou mais o abacaxi. Que delícia o abacaxi. Nossa senhora, eu gosto muito de manga. Eu tô para testar, gente, recheio com... Fazer uma redução de manga, né? Um concentrado para ver como é que fica. Porque não é todo mundo que gosta, né? Mas eu gosto. Gente, uma geleia de manga na torradinha. Você tomar um chazinho, um cafezinho com requeijão, vocês não têm noção de como é bom. Não é só para bolo não, gente. Não é só para bolo. E eu também não ligo para geleia de morango, nem na torradinha, no biscoitinho, no pão, seja lá onde for. Ó, tá vendo? Ali foi o recheio que tava na colher, que eu botei ele no meio, porque vai por cima agora mesmo, de qualquer jeito. Então não vai fazer diferença, né? Gente, recheio pra caramba, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu poderia ter colocado umas... Foram 312 gramas, né? De recheio para cada camada. Eu poderia ter colocado aí uns 280 gramas, mas vai ficar sobrando recheio pra quê? Né? É o que eu falo com vocês. Eu fiz, eu uso ele todo no bolo. Não deixo sobrando, não. Aí eu tô ajeitando mais ou menos, só para cobrir o morango, que não tem essa necessidade, mas já que tem brigadeiro para colocar por cima, né? Agora, a parte, gente, que é o fundo da forma, vocês estão vendo? Ela vai ficar por cima porque na hora de eu confeitar amanhã, é ela que vai ficar para baixo. Aí eu dou uma olhadinha por dentro. Não abuso, tá? Só molho toda. Mas não encharco. Que é ela que vai sustentar o bolo. Ó, viu? Agora, pronto, gente. Pronto, gente. Agora eu dou outra regada com essa calda divina. Vocês não têm noção de como essa calda é maravilhosa. Tô tentando ajeitar os plastiquinhos ali. Como eu disse, gente, antes tava falando, né? Eu colocava mais sacolinha, não tem necessidade. Não tem necessidade. Agora eu vou dar uma regada mínima aí. Pra não dizer que eu não molhei. Tem gente que tira essa partezinha escura. Pra quê, gente? Eu não tiro, ninguém nunca reclamou. Ninguém nunca reclamou. Desperdício. Se o cliente me pedir, eu faço. Tá vendo? Tá bem firmezinha. E tem que ser na mão mesmo, tá, gente? Vocês têm que sentir, é o tato. Não tem jeito. Ai, que botei a mão no bolo aí. Eu, hein? Queria que botasse o quê? O pé no bolo, gente? Ai, meu Deus. É isso. Aí, gente, aquele plástico filme que eu enrolei, né, que eu tirei aí da forma, eu
Guardei ele, ó, e vou aproveitar novamente. Vou abrir ele aí direitinho. Não vai entrar em contato com o alimento, né? Com o bolo. O bolo já tá protegido ali com saquinho. E eu vou envolver a forma aí no mesmo plástico filme que eu coloquei depois que o bolo esfriou ontem. Eu envolvi ela com plástico filme e foi para a geladeira. Gente, esse tempo de descanso é essencial, tá? A massa tem que descansar. O recheio. Vou falar uma coisa para vocês. Se alguém me encomendar um bolo hoje, um exemplo, hoje de manhã, amanhã de manhã, alguém me liga, manda um WhatsApp para mim, aí eu quero um bolo para hoje. E eu não tenho massa pronta, eu não tenho recheio. Eu faço. Só que tem uma coisa, o paladar é outro, tá? E é isso aí, gente. Prontinho. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau!